Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente está estreando aqui o nosso podcast e eu trago uma convidada aqui muito especial, que é uma parceira de negócio, alguém que me ajuda muito numa área extremamente importante para quem tem empresa. Eu vou deixar ela se apresentar, mas primeiro, se você não me conhece, eu sou a Bruna Moreira, sou mentora em desenvolvimento humano e a gente vai fazer uma viagem bem legal nesse canal sobre esse assunto, sobre assunto de comportamento. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Bruna, para a gente poder começar, se apresenta aí para quem está te conhecendo agora. Boa noite, meu nome é Bruna, sou advogada, atuo com direito empresarial, também sou empreendedora e investidora. É isso aí mesmo, viu? É duas Brunas, que é para começar estreando bem, né? Tem um assunto bem legal que eu geralmente eu gosto de conversar com a Bruna, acho legal a gente trazer aqui para o canal, que é um assunto que hoje com as mídias sociais tem ficado um pouquinho mais em voga, que é quando os comportamentos eles se tornam casos de ação judicial. Acho que é legal a gente trazer aqui um assunto até que a gente veio falando um pouquinho antes, que é sobre uma dancinha do TikTok que anulou uma decisão que já havia sido tomada, né, Bruna? Por Sim. conta de... Bom, vou deixar você falar que você acompanhou esse caso, né? Sim. O que acontece esse é um, né? Mas temos vários exemplos de casos como esse, onde a pessoa, pela falta do comportamento adequado, pela falta da postura profissional dela e pela falta de um comportamento adequado, até na vida pessoal, ela acaba perdendo um direito que ela teria esse direito se ela não tivesse tomado aquela decisão, feito aquela dancinha, porque uma coisa que você não pode fazer na Justiça do Trabalho, é vedado, é você levar uma testemunha que seja sua amiga pessoal. Porque é claro que essa pessoa é sua amiga, ela vai chegar lá, ela vai querer te ajudar, né? Você vai chegar para um amigo e falar assim, fala aquilo lá para mim porque eu preciso da sua ajuda. É isso que você espera do amigo, né? É isso que você espera do amigo. A intenção de você levar uma testemunha para uma audiência não é essa, é que a pessoa chegue lá e fale a verdade. Então, a testemunha, ela faz um juramento de dizer a verdade, ela diz que ela não tem amizade íntima com a parte que está ali no processo, ela vai como uma convidada, né, da justiça para prestar ali o depoimento dela pautado na verdade. A partir do momento que ela sai de lá e ela demonstra claramente que ela tinha ali uma amizade muito íntima com a parte, né, e demonstrou ali isso de forma inequívoca, né, dançando, comemorando uma vitória, isso com certeza é um motivo para anular uma decisão, porque todo o depoimento dela perdeu a credibilidade. Como que você vai confiar no que aquela pessoa falou, se aquilo ali condizia de fato com a realidade, ou se ela estava ali só ajudando a amiga, que, como ela disse, na empresa tóxica, né, que ela chama a empresa ali de tóxica. Eu acho que o que é legal nessa situação é porque, assim, se a gente pensar alguns anos atrás, e eu tô falando bastante, tipo, 15 anos atrás, nunca que alguém faria isso. É tipo uma falta de senso gigantesca. Sim. Como que você, na frente de um juiz, acabou de falar que você não... acabou não, né? O processo levou um tempo um pouco maior. Mas você afirmou na frente de um juiz que você não tem uma relação de amizade. E aí você tem a pachorra de fazer uma dancinha no TikTok falando sobre isso, assim, com as suas amigas, indo ali processar a empresa tóxica. Cara, é uma falta de senso muito grande, né? Exato. E o que as pessoas também não percebem, que, como você falou, antigamente isso não aconteceria. Talvez até acontecesse, mas a gente não tinha essa divulgação e essa velocidade no compartilhamento dessas informações. Então pode ser que, claro, com certeza era menos do que é hoje, porque o comportamento da geração anterior, eu acho que não condiz com esse tipo de atitude. Eram uma geração mais, aparentemente, né, mais séria, mais reservada, com uma postura profissional diferente da geração de hoje, que é uma geração mais descolada, mais aberta, né, mais livre. Mas, independente da era, isso com certeza acontecia antes, mas não tinha esse compartilhamento. E hoje as pessoas têm que entender que não dá, tem situações que não tem como você aplicar, não tem como você ter uma conduta que vai contra você,
Poxa, ali ela só depois contra ela. Como que você pode fazer um vídeo como aquele, publicar na internet, sabendo que aquilo vai chegar na empresa, que aquilo vai ser usado contra você? Exato. Eu acho que esse é um ponto. Até você usou uma palavra que é a credibilidade. Parece que em nome das curtidas, em nome dos seguidores, vale tudo, inclusive perder a credibilidade. Sim. Né? Porque na situação, se ela teve uma decisão favorável, muito provável que ela tinha razão, né? Ela não agiu de má fé processando a empresa. E se a empresa perdeu, muito provável que a empresa teve condutas errôneas ali com ela enquanto funcionária. Mas olha só o cúmulo da falta de senso. Tipo, você não defende a sua credibilidade até o fim? Tudo bem, né? Vamos ser sinceros e práticos aqui. Levei minhas amigas para depor, mas afirmei que não eram minhas amigas. Ok, já que você decidiu mentir, mente até o final, né? Mente até o final, sustenta isso. Mas não, eu vou lá, posto uma dancinha no TikTok, porque parece que a internet é terra de ninguém. É terra sem lei. E aí viralizou, enfim, acabou sendo anulado. E aí me vem, lógico, algumas situações que vêm pra mim, né, em situações de empresa, e acredito que vai pra você também. Aquelas situações em que um funcionário dá um atestado pra empresa e vai na festa e ainda posta no Instagram. Sim. Como que você vê isso, Bruna? Então, hoje em dia, quando, por exemplo, isso vira uma situação de processo, a empresa consulta as redes sociais. Eu oriento o empresário, né, o RH, o DP, vai olhar a rede social dessa pessoa, vai ter uma audiência, vamos ver quem da empresa que ele tem fotos em situações ali pessoais, não profissionais. A gente já faz toda essa preparação para no dia da audiência, se for um caso desse, se a gente tiver como acessar ali as imagens do funcionário, ver que ele estava na praia, por exemplo, no dia que ele apresentou o atestado e tomou uma justa causa. A gente já leva tudo isso como prova, prova para uma defesa trabalhista, para uma justa causa, para você fundamentar ali a justa causa, inclusive se for um caso de uma denúncia também, que seja um caso de um crime dentro ali do ambiente de trabalho. Tudo que a empresa tiver ao alcance, ela vai investigar. E hoje em dia as pessoas têm o perfil aberto, o que facilita muito essas consultas. Sim. Elas divulgam, elas querem mostrar aquilo. E é uma coisa que não tem nem explicação, né? Como você dá um atestado falso? Isso já aconteceu aqui, acho que foi há 2 anos atrás, na 6ª Vara do Trabalho, de um funcionário de uma empresa que ele deu um atestado e foi pra praia, voltou, tomou uma justa causa e entrou com uma ação para tentar reverter a justa causa. E foi mantida. O juiz, ele viu aquela foto dele no Facebook na praia, falou, como assim você quer anular? Tá muito bem aplicada essa justa causa, né? O mesmo vale para todas as vezes que tem uma audiência de instrução. A gente faz essa pesquisa, a gente consulta quem de dentro da empresa vão ter fotos ali no perfil, no feed. E a empresa, ela consulta não só a relação do empregado, do funcionário, com os outros amigos que ele vê ali, os outros funcionários que ele suspeita que possa haver uma amizade, mas eles veem também nos amigos que ele entenda que possam ser ali amigos fora, né? Além de colegas de trabalho, ter uma amizade íntima, eles pesquisam eles também. E é legal você ter tocado nesse assunto, porque a partir do momento que você torna o seu íntimo público, sim, aí tá público. Exato. E uma coisa que eles não veem quando eles fazem esse tipo de postagem, por exemplo, eu vou entrar com ação contra a empresa. O meu perfil é aberto, eu tenho foto com vários funcionários da empresa e eles vão lá depor, mas são meus amigos. Vou fechar o meu perfil agora. Mas todos os outros que estão com você nessas fotos também postaram nos Facebooks, nos Instagram deles. Então, não adianta você fechar ali, porque vai ter um jeito, a empresa vai chegar na informação. E hoje isso vale para fundamentar uma defesa, para entrar com uma ação. E as pessoas não têm esse cuidado com o comportamento delas, principalmente no online. E é legal tocar nesse assunto, né? Trazendo aqui para as pessoas que estão acompanhando o canal agora, a gente está em Ribeirão Preto. Então, a Bruna trouxe um caso que aconteceu aqui na Vara do Trabalho de Ribeirão Preto. Nós somos uma cidade que tem 34 outras cidades da região e uma cidade agora que virou polo de eventos.
E eu me lembro, né, numa época que eu trabalhei numa grande empresa aqui conhecida de Ribeirão Preto, que tinha épocas que a gente tinha um evento chamado Carnabeirão. Então vinham, né, grandes artistas, e temos vários eventos que vêm grandes artistas, e era muito comum as pessoas entregarem atestado, como se a gente não soubesse, né? Pô, vai vir a Ivete Sangalo no Carnabeirão, bem nesse dia você ficou doente, você e teus amigos todos ficaram doentes, tá? A empresa faz de conta que realmente todo mundo ficou doente. Só que não. E aí a pessoa, ela vai pro Carnabeirão e posta na mídia social e esquece que a partir do momento que você publicizou, ou seja, postou isso no Instagram, no Facebook ou no Orkut naquela época, todo mundo tá vendo, né? E não tem isso, como a Bruna trouxe aqui de exemplo, não tem isso de, é meu Instagram. Tá público, você deixou público. As pessoas vão ver, a empresa vai ver. E aí, às vezes, acontecia de a pessoa tomar um feedback. Olha, então, você trouxe um atestado aqui, mas você foi no Carnabeirão. Não, mas quem falou que eu fui no Carnabeirão? Eu vi na sua mídia social. Não. E querer ainda negar o fato, sendo que o fato tá lá, né? Sim. Comprovado e provado. Então tá aqui a Bruna trazendo exemplos que até em ações judiciais a gente pode usar isso. Mas não só em ação judicial. Eu posso usar também nas advertências. Sim, com certeza. Para orientação. Advertência, suspensão, inclusive justa causa, né? Não só ação trabalhista. Você pode dar uma justa causa no funcionário que fez uma situação dessa, né? Te deu um atestado e, na verdade, era um atestado falso. Ele fingiu ali uma doença, uma situação médica, enganou até o médico, né? Não que o atestado não é falso, né? O atestado, ele é verdadeiro, foi o médico que deu. Mas a motivação não era aquela, ele não estava doente. Ele se fez passar por doente para conseguir um atestado para faltar ao trabalho. E isso é uma situação que é indiscutível. Porque uma pessoa doente, ela não vai para uma festa, né? Ela vai ficar acamada, ela vai ficar descansando, se recuperando. E aí é importante quem está assistindo, quem é líder, quem é gestor, quem é empresário, saber dessas dicas. Porque você pode sim, agora eu tô aprendendo aqui, pode sim e deve monitorar mídias sociais de funcionários, olhar as mídias sociais. E fica um detalhe, tá, gente? Mesmo que você feche a tua mídia social, às vezes o seu amigo printa a tela e manda no WhatsApp do seu chefe, tá? Isso já aconteceu. Eu, no caso, vou olhar mais para a parte comportamental da empresa, mas às vezes acontece, tá? O seu amigão ali, que viu você indo pra balada entregando atestado, que a tua conta é fechada, ele printa a foto e manda. Então, não postou. Se você fez coisa errada, postou, tá na mídia social, virou prova. Sim. E quando você leva aquilo para a internet, não é a empresa que tá te perseguindo, você tá entregando aquela informação, você tá apresentando para eles. Então, se você tem um perfil, se você tem o seu empregador na tua rede social, se você tem pessoas do seu convívio no trabalho lá, você sabe disso, você tá colocando essas fotos, essas informações, não é a empresa que tá te perseguindo, te assediando, te monitorando, é você que tá apresentando para eles isso. Né? É até, como eu vou dizer assim, sem ser muito agressiva. Pode ser agressiva. Não, é uma falta de senso muito grande você esfregar isso na cara do seu chefe e falar assim, ó, seu trouxa, você tá aí me pagando e eu tô aqui numa festa e você vai me remunerar porque eu tô de atestado, eu não vou perder o meu dia. Então, é uma falta de respeito extrema. Exatamente. E até trazendo algumas questões aqui, você tocou no assunto da geração. E essa pessoa da dancinha do TikTok que a gente citou, eu vi que ela já é bem velhinha de guerra. Então, a gente também vê esse comportamento não só nos mais novos. Sim. Também tem muita gente experiente aí, né, acima dos 30, lá beirando os 40, que faz isso. E aí eu quero reforçar uma coisa que a Bruna trouxe aqui. Não é que não acontecia antigamente. Acontecia. Quem, né, às vezes está assistindo aqui e falou, pô, mas antigamente eu fazia isso também. Eu mentia pro chefe lá que tá doente e ia pra festa. Beleza, mas sem as mídias sociais, como que ele ia saber dessa informação? Agora, com a mídia social, ficou um pouquinho pior. Porque além de você mentir pro teu chefe, você ainda posta falando assim, e aí, cara, menti mesmo, olha só. Exato. Gente sem noção sempre existiu, sempre vai existir. Exato. E eu acho que um privilégio que nossa geração tem, que
a geração mais nova não vai ter é que nós vivemos a era anterior, a gente sabe como era a vida sem essa facilidade da internet, sem o WhatsApp, usando o telefone fixo sempre. A gente viveu isso, a gente sabe como era naquela época e hoje a gente sabe como a informação ela tem esse compartilhamento dinâmico. E essa é uma perspectiva que talvez eles não tenham, porque eles não sabem como era antes, né? E são mundos, assim, bem diferentes e que se chocam o tempo todo. E é importante as pessoas entenderem, apesar dos mundos serem diferentes, é um só. Então, o que você tá fazendo lá, postando no seu Instagram, alguém vai olhar, alguém vai checar, então, às vezes, vale você pensar um pouquinho na coerência de vida que você tem. Eu tô dentro de uma empresa, eu respeito essa empresa que eu tô, porque às vezes eu não tô respeitando a empresa que eu tô, e aí eu tô lá querendo processar a empresa por causa de um desrespeito da empresa. Mas qual é a coerência também? Que nem nesse caso da dancinha, ou nesse caso que você citou, a pessoa, além de ter feito algo errado, né, ter sido mandada embora por justa causa, ainda foi tentar reverter essa anulação. Sim, entrou com ação. E não foi o único caso. Eu tive outros clientes aqui em Ribeirão Preto com casos idênticos. Inclusive com caso de atestado falso mesmo. E é uma coisa que muita gente não sabe, mas hoje em dia a empresa consegue consultar se o atestado ele é autêntico. Tem como consultar. Legal. E foi aí que a gente descobrimos que o atestado que o funcionário deu era falso e aplicamos a justa causa. A empresa aplicou a justa causa, né? Porém, a gente já estava com todo o trabalho preventivo jurídico feito. Ele entrou com a ação, mas ele perdeu. E quando a gente olha para essas coisas, né? A gente vê lá, o Brasil quase nas casas do 14 milhões de desempregados. Tanta gente precisando de emprego, gente que tem emprego fazendo essas palhaçadas, né? Acho que convém reforçar que a própria empresa, né? O próprio gestor, o próprio líder, talvez se ele começar a usar as mídias sociais como um aliado para avaliar a coerência de comportamento de um funcionário, acho que é bacana. Eu lembro também de uma outra situação polêmica, Bruna, que trouxe aqui, eu gostaria de ouvir seu ponto de vista. Isso foi lá nós somos jovens, fique claro, mas realmente nós somos essa geração do antes e depois, né? Então a gente consegue realmente lembrar de como era a vida antes, como era a vida depois da mídia social. E bem nessa fase, o Facebook estava muito novo. Eu me lembro de uma empresa que teve um caso de um líder de equipe que lá no Facebook pessoal dele, que lógico, tinha funcionários, né, tinha pessoas ali que trabalhavam com ele, eram subordinados dele, ele postou uma foto seminua na capa do Facebook. E eu lembro que isso virou uma polêmica dentro da empresa. E aí, como que vai ser o nosso posicionamento? Porque até então a gente não tinha muitas orientações. No caso da empresa, na época, ela optou pelo desligamento, porque ela achou que a conduta não era apropriada. Isso gerou muita polêmica com a equipe, né? Da equipe olhar e falar assim, mas o que tem, né? Isso não muda nada quem ele é aqui dentro. Qual que é teu ponto de vista? Olha, eu acho que se o comportamento dele, que ficou público na internet, não condiz com a filosofia da empresa, ela tem todo o direito de demitir, né? Porque ele não está tomando uma justa causa. Ele simplesmente não se adequou com o perfil que a empresa deseja para um gestor, para alguém que ocupa aquela posição. A empresa ela tem esse poder. Eu quero essa pessoa trabalhando para mim. Essa pessoa não está tendo uma conduta que eu concordo publicamente. Hoje em dia isso é até mais aceitável, mas é totalmente compreensível que antigamente não fosse aceito assim. É claro que esse caso é um caso que teve uma repercussão, né? Teve ali comentários, dividiu opiniões, mas como aconteceu inúmeros casos idênticos acontecem todos os dias. Você contrata alguém para tua empresa, você colocou ali a pessoa no cargo de gerente, de gestor, e a pessoa tá lá colocando nas redes sociais dela foto em rave, não pela rave, né? Mas, por exemplo, uma foto se drogando numa rave. Que rave é ok, mas uma pessoa se drogando numa rave, aquilo não condiz com a personalidade, com a filosofia da empresa. Ela vai lá e demite. A empresa ela tem o poder, ela não é obrigada a ficar com uma pessoa que ela não quer no quadro de empregados dela.
desde que não seja uma dispensa discriminatória, sendo uma coisa que simplesmente não é aquilo, não deu certo, não deu liga, como você fala, né? Não deu fit. Né? Você colocar ali uma pessoa que ela se veste seminua. Ok, ela tem todo o direito de se vestir seminua, de fazer o que ela quiser da vida dela. Ela tem todo o direito, ela tá certíssima. Agora, eu não sou obrigada, como empresa, a ter essa pessoa no meu quadro de funcionário. E agora a gente entra num momento muito delicado que eu acho que a gente está passando, né? Já que a gente começou a falar de mídia social, a gente abriu o assunto aqui falando de uma dancinha no TikTok. E o Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais, né? O brasileiro, ele usa muito, adora mídia social. Então, vamos trazer um assunto aqui. Existe uma confusão muito grande, né? Entre o que o influencer faz e o que eu posso fazer na empresa. E é um detalhe muito simples, tá? E a gente teve um caso aqui, até da sua área, colega de trabalho aqui, será que eu posso falar o nome? Posso. Da Deolane Bezerra, doutora Deolane Bezerra. Nada contra a pessoa dela, não conheço, não sei nem de onde veio, mas virou uma polêmica, e que foi o uso dela de cropped numa audiência online. Uhum. E aquilo gerou uma polêmica porque o advogado, ele tem uma vestimenta que é indicada para ele usar, certo? Sim. Essa vestimenta é obrigatória? Naquele caso, sim, porque ela é uma advogada criminalista e ela estava fazendo um tribunal do júri, então ela deveria usar a beca. E ela usou a beca, inclusive ela usou a beca fechada na hora da audiência. Ela não fez uma audiência de cropped, estava por baixo da beca. Porém, como ela é uma influencer, ela usou esse cropped para chamar atenção, fazer fotos antes da audiência, para ter mídia, porque essa é a fonte de renda principal dela, não vem da advocacia, a fortuna dela vem da publicidade, como ela sempre fala no próprio Instagram dela. Ela é advogada, ela tem o escritório dela, mas o que fez ela crescer na internet e a principal fonte de renda dela hoje são os contratos de parceria, são as divulgações que ela faz. Então foi ali uma ferramenta que ela usou ali para se promover e deu super certo. Bombou, aquela semana só se falava da advogada de cropped. Mas assim, não foi assim que ela se apresentou para fazer audiência. E isso não foi divulgado. É claro que aquela postura dela combina com ela, combina com a persona que ela criou, com o que ela faz para ter o dinheiro dela. Mas aquilo não dá pra gente, que é advogado, que vive da nossa profissão de advogado, que tem clientes... Na nossa área jurídica, não somos influencer, não dá pra gente se medir com essa régua, porque isso não é pra gente. E é isso que eu acho que falta um pouco de noção, porque aí uma advogada vai, posta, porque ela tem milhões de seguidores, e ela fez aquilo como mídia, ela fez aquele post, mas ela teve o respeito na hora da audiência de se vestir adequadamente, e isso não foi explorada, essa informação não foi explorada. Só o fato que ela estava de cropped. E era a intenção dela, ela conseguiu, ok. Mas com isso, como ela é uma influenciadora, ela influenciou milhares de advogadas a não respeitar ali um dress code, uma vestimenta. E a gente teve, depois desse caso, diversos casos, inclusive aqui no estado de São Paulo, de advogadas que não se vestem adequadamente. A gente teve até um caso de uma advogada que foi barrada na entrada do fórum, porque a saia dela, o comprimento da saia dela não era adequado para entrar num ambiente forense. Se isso tá certo, se isso tá errado, não cabe a mim. Eu tô passando exclusivamente um fato que aconteceu e saiu na mídia. Ela foi barrada pelo comprimento da saia. E aí eu acho que não é uma coisa que a gente tenha que impor. Tem que usar tal roupa, não tem que usar tal roupa. Eu acho que a própria pessoa que tá se vestindo, ela tem que se sentir... Eu tô usando uma roupa adequada? Pro lugar que eu tô indo? Eu posso me vestir dessa forma pra entrar naquele estabelecimento? Eu vou numa igreja de decote e saia curta? Mas aí, Bruna, eu vou te interromper agora, porque as pessoas estão com dificuldade de ter esse senso, talvez pelo impacto de alguns influencers, sim, como é o caso da Deolane Bezerra, sim, eu acho que esse é o nome, justamente por conta da influência que eles recebem. Mas aí vamos tocar num ponto legal aqui agora. Você trouxe, muito bem trazido, inclusive, que a fonte de renda dela é influencer digital. Então, vem a pessoa que depende do trabalho dela como
é o seu caso como advogada, mas às vezes ela é funcionária, ela não tem um escritório próprio, como é o seu caso. E aí ela decide dar uma de Deolane Bezerra e começar a aparecer de cropped. E aí a empresa toma a decisão de fazer o desligamento dela, porque ela não tá com a imagem adequada para a profissão. Sim. E às vezes a pessoa vai lá no Instagram ou presencial, né, num boteco, por exemplo, falar que a empresa não agiu correto. Sim. Talvez o que faltam também é o senso para a pessoa entender assim, ó, você não é uma Deolane Bezerra. Exato. Não só você não é uma Deolane Bezerra, mas a sua função não é essa. A sua profissão não é de social media não, de influenciador digital. E a pessoa ela tem que trazer para a realidade dela, beleza, eu achei aquilo maravilhoso. Deixa eu trazer isso para minha realidade, deixa eu ver se isso vai fazer sentido para mim. Eu, por exemplo, eu trabalho com direito empresarial. Eu atendo empresários, atendo pessoas seríssimas, extremamente cultas. Tem condição de eu chegar de cropped, de calça jeans, de tênis numa empresa? Qual a imagem que eu vou transmitir para esse empresário? Eu vou passar confiança para ele? Uhum. Nós que somos mulheres, a gente vive ainda num mundo bem machista. E eu, como advogada, acabo competindo com homens de terno. Qual é a imagem que eu tenho que transmitir quando eu vou captar um cliente, conversar com uma empresa, participar de uma reunião? E tem reuniões que realmente são assim, de alto escalão, contratos de milhões. Eu vou chegar lá de cropped, não orna. E aí, vale também ressaltar que eu sempre falo pro pessoal, né, de militância, né? Eu me coloco nessa militância. Como mulher, né, como feminista, eu posso questionar, né, poxa, como é o meu caso, né, como administradora, você sai da faculdade, você vai trabalhar numa empresa, as opções de roupa que eu tinha na minha época, agora já não é mais assim, mas lá na minha época, que não é tanto tempo assim, nós estamos falando aí de uma década atrás apenas, a gente só tinha opção de terninho, que é uma vestimenta machista, de fato. Sim. Só que existe uma diferença entre você ter pezinho na realidade e você viver no mundo da lua. Sim. Então, mídia social tem feito as pessoas viverem muito no mundo da lua. Sim. Como mulher feminista, eu sempre defendi o direito de eu poder me vestir como uma mulher nesse ambiente. Mas eu sempre entendi qual é o ambiente que eu tô. Sim. Então, é muito fácil para alguém falar assim para mim, pô, Bruna, mas você não é feminista? Veste a roupa que você quer e vai pra reunião. Ah, é? Sou eu, uma mulher, fazendo reunião com 14 machos, gente. Desculpa, vocês não sabem o que é ser mulher nesse ambiente. Né? Então, não é bem assim. Então, quando a gente vai e se veste, por exemplo, para uma reunião apropriadamente, nesse mundo machista, né, em que agora que está aprendendo a olhar para a mulher no ambiente empresarial como uma profissional e não um pedaço de carne, era muito difícil para nós, mulheres, ter um posicionamento de eu vou colocar uma roupa que deixa o meu corpo bonito e confortável. Mas eu tinha que lidar com assédio. É claro que o assediador é que é errado, não sou eu que é errado, mas eu quero lidar com assédio? Não quero. Eu posso, sim, questionar o assédio, questionar também por que para nós mulheres tem tantas regras e às vezes para os homens é tão mais suave. Quando eu, mulher, falo mais alto, eu sou louca. Quando o homem fala mais alto, ele é assertivo. A gente pode questionar isso, mas a gente tem que ter um pezinho na realidade e saber o mundo que a gente vive. Exato. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu, graças a Deus, nunca tive um episódio desse em ambiente profissional, mas eu sei que isso acontece com frequência, e eu até sou grata, viu, por nunca ter passado por uma situação dessas. Mas eu sou empática, eu tenho empatia por pessoas que já passaram por essa situação, e acho que nada justifica, não importa de fato a vestimenta, nada justifica. Mas se você também puder adequar a imagem que você quer transmitir com o trabalho que você está fazendo, vai com certeza ser melhor ali, você vai estar harmônica, né? A imagem que você vai estar transmitindo vai ser condizente com o trabalho que você está exercendo. E aí vamos trazer a sardinha também para alguns homens, né? Alguns posicionamentos que a gente vê. Como, por exemplo, vou agora trazer para o campo do direito. Já teve vários casos, por exemplo, de advogados em ambiente empresarial cometerem assédio moral. Sim. Cadê a coerência? Sim. Né? Cometerem assédio sexual. Cadê a coerência?
Então, a coerência com a profissão que vem, a gente está falando de vestimento, a gente está falando de postura, né? Então, convém também a gente falar um pouco disso. Sim, e você, pegando um gancho aí nessa questão da vestimenta, muitas pessoas, naquilo que eu te falei de se medir com a régua do outro, muitas pessoas falam assim, mas o Steve Jobs, ele não se veste social. Você acredita que, por curiosidade, eu joguei na internet lá, Steve Jobs, início de carreira. O cara sempre usava, pra época dele, era adequado, né? Gravata, camisa social, toda a vestimenta daquela época social. Ele fez um ensaio corporativo segurando uma maçã, ele fez um ensaio profissional de terno e gravata e assim, transmitindo um poder, sabe? Muito legal, muito bacana. E assim, hoje as pessoas veem, o Mark Zuckerberg também, eu fui pesquisar também para ver se ele sempre anda de malha. E não, quando ele vai fazer as reuniões lá com os investidores, com os acionistas, ele se veste adequadamente, ele põe terno, ele põe gravata, quando ele vai nos eventos, ele se veste adequadamente, porque que a gente, que nem tá no patamar deles, tem que pensar que, não, eu vou me vestir do jeito que eu quiser, todo mundo tem que me engolir. Não funciona assim. Você pode achar isso, mas procure uma profissão, procure tá no meio que vai permitir aquilo pra você. Eu sempre costumo falar, entrou na dança, tem que dançar. Sim. Então, você tem que saber onde você tá entrando. Se você não tá disposto a dançar conforme a música, então procure uma música que você queira dançar, ou vai buscar outro tipo de coisa. Aproveitando esse assunto aqui, quero trazer um caso que aconteceu aqui em Ribeirão, que eu acho que convém a gente falar, porque as pessoas estão muito à flor da pele. Eu acho que na pandemia, não convém nesse momento agora, nesse podcast, num próximo talvez eu traga esse assunto, mas a pandemia, nós ficamos muito isolados, então a gente meio que deixou de praticar algumas habilidades sociocomportamentais. Então a gente está com dificuldade para ter paciência, tolerância, empatia, mas teve um caso aqui numa loja de Ribeirão, que uma cliente se desentendeu com funcionários e quebrou tudo, né? Tem um vídeo, inclusive, com a vidraçaria quebrada. E aí, como que a loja faz nessa hora? Olha, uma cliente que tem uma postura dessa, ela poderia, antes disso, estar coberta de razão. Mas a partir do momento que ela tomou uma atitude dessas, no meu ponto de vista, ela perde totalmente ali a razão dela. Existem meios adequados para ela solucionar esse problema. Cada empresa tem a sua política de reclamação, de devolução. Cabe à cliente consultar a empresa, falar, olha, tô com um problema assim. Todas as empresas, principalmente grandes, como o caso dessa, tem ali uma política de troca, uma política de cancelamento. Então, o problema do consumidor hoje é que ele quer que tudo seja resolvido assim, rápido, e não respeita os procedimentos. E aí você pega, às vezes, situações que a pessoa ela não tá. O problema dela não é. Posso falar o nome da loja? Pode. Vou falar sapataria. O problema dela não é com a sapataria. O problema dela é pessoal lá, ela teve um desentendimento, mas, poxa, o sapato dela ela precisa trocar. Então, ela vai carregando aquele sentimento para a sapataria e ela quer extravasar ali. Aí ela acaba perdendo ali, eu não sei se foi esse o caso, se a pessoa teve ali um surto, o que aconteceu para ela ter esse descontrole, porque isso é claramente um descontrole. A pessoa controlada, ela não entra numa loja quebrando tudo. Então, alguma coisa levou ela ali àquele momento de descontrole. E isso, para a empresa, situações de clientes descontrolados, é um desafio. Porque você tem que lidar... você tem que lidar com uma pessoa que é difícil até você entender o que ela está querendo reclamar, o que ela está querendo solicitar, porque ela não consegue se expressar direito. Exato. A pessoa ela fica muito nervosa. Às vezes o problema é simples, mas ela não sabe falar, porque ela tá num nível de estresse tão alto. Parece minhas filhas de 5 anos, sabe? Eu ligo muito para clientes dos meus clientes, né, consumidores, quando chega numa situação de impasse, nós não chegamos em uma situação, isso pode virar um processo. O escritório, ele tenta fazer uma intermediação. E às vezes o problema é tão simples, mas a pessoa não sabe, e a gente tem que fazer todo esse trabalho de também tentar entender o que ela quer, para poder levar para o procedimento certo. Mas essa situação dessa sapataria é rara, mas acontece com frequência. Acontece muito. E o consumidor, alguns consumidores hoje, eles desenvolveram um hábito de achar assim, eu sou consumidor,
eu tenho direito, eu sou a parte favorecida, e acabam ultrapassando, extrapolando esse limite do direito dele. Ok, ela teria direito, por exemplo, eu não sei se era o caso, teria direito a uma troca de um sapato? Teria, ok, ela tem esse direito. O que ela precisa fazer para isso? Ela tem que entrar em contato com o saque, ela tem que informar o problema que aconteceu, pegar o produto, a nota fiscal e entregar em tal lugar. O cliente ele não quer respeitar isso. Ele quer chegar lá, quer receber um produto novo na mesma hora. E ele acaba usando o fato dele ser um consumidor como uma forma de ameaça para o empresário. Ele ameaça. O consumidor, ele chega, muitas vezes, ele tem ali a razão dele, ele não quer respeitar o procedimento da loja, ou às vezes ele chega sem razão, que é pior ainda, e ele fala, você vai resolver o meu problema agora? A gente tem o procedimento tal. Então, se você não vai resolver o meu problema agora, eu vou fazer uma reclamação no Reclame Aqui, eu vou fazer uma avaliação negativa no Google, eu vou dar um depoimento que vai acabar com você no Facebook, e depois ainda vou entrar com uma ação contra você. O empresário, ele fica, meu Deus, como eu vou resolver isso? Eu tô certo, mas eu estar certo não vai apagar a reclamação que ele vai fazer e não vai apagar a mácula que ele vai fazer na imagem da minha empresa. Então, muitas vezes as empresas elas tentam fazer manobras, até dão coisas para os consumidores que eles não teriam direito, por essa ameaça que o consumidor faz, essa postura do consumidor de tá acima ali da lei, acima do direito, acima das políticas das empresas. É a vontade dele, tem que ser na hora. E geralmente esse perfil de cliente é o perfil que quebra lojas. E aí vem aquela questão também, né? Do perfil da empresa, o perfil da liderança que tá lidando com esse tipo de situação. Com certeza. Porque se uma empresa, por exemplo, ela tá lidando com uma situação dessa, né? No caso vamos esquecer a que quebrou, né? Mas aqueles que ameaçam que vai lá quebrar, que acontece bastante. Se a empresa não sabe quais são os direitos e deveres dela, às vezes ela cede pela pressão. Exato. Ela cede pela pressão, pela ameaça, pelo medo da reputação, pelo que ela pode perder. E aí convém essa empresa pensar em dois pontos. Primeiro, você tem assessoria jurídica? Agora eu vou puxar a sardinha para você, né? Você tem assessoria jurídica? Faz uma diferença muito grande. Porque senão, você deu o exemplo das suas filhas. Criança faz birra. Adulto também faz birra, gente. É verdade. Adulto faz birra, cliente faz birra, funcionário faz birra. Depois a gente vai falar disso, inclusive. Peraí, aí eu tô tendo clientes birrentos na minha empresa. O que eu faço? Você tem que saber duas coisas. Primeiro, legalmente, o que você deve fazer. E segundo, comportamentalmente, o que é melhor para o seu negócio. Pô, meus clientes estão vindo aqui muito estressados. Cara, você tem que estudar comportamento, você tem que saber por quê. Exato. Você tem que ter uma salinha, você tem que ter um copinho d'água, você tem que saber lidar. Bruna, em neurociência a gente fala que esse comportamento é a amígdala sequestrada, né? Nós temos aqui no cérebro, não vou entrar com esses termos aqui agora, mas quando a gente vai muito pro emocional, pro reativo, a gente não consegue ir pro racional. Então o cliente, quando ele chega nesse ponto que você usou o termo certo, perdeu a razão, porque ele perdeu mesmo. Eu tenho certeza que essa cliente, depois que baixou a adrenalina, respirou, ela repensou aquilo, pô, o que eu fiz? Só que nesse momento é a mesma situação que aconteceu com o Will Smith lá no Oscar, que ele deu tapa no Chris Rock, ele tá até agora pedindo desculpa. Aquele momento foi um momento reativo, a gente fala que é o sequestro da amígdala, que ela é responsável pelas nossas reações mais rápidas. É quando eu reajo antes de pensar. Todo mundo passa por isso. Se eu tenho esse tipo de situação na empresa, cara, o cliente não vai conseguir recuperar a razão. Sim. Você, empresa, precisa aprender a desenvolver nos seus funcionários, na sua liderança, gestão de conflito. Como que eu lido? Porque olha só o perigo que a loja colocou outras clientes que estavam ali. Com certeza. Né? Tendo uma quebrando tudo. Imagina se ela fere um cliente naquele momento. Sim. Foi dentro da sua empresa, foi dentro do seu negócio. E aí, às vezes... E aí você citou algumas coisas legais, que é legal a gente também colocar isso aqui na internet, que as empresas são realmente muito sensíveis às reclamações. São. Será que as empresas não estão dando coisas demais
Eu acho que o próprio comportamento das empresas de não se garantirem ali no direito, e toda vez que o cliente faz a birra, eles vão cedendo, isso está criando como eu vou dizer, consumidores que vão usar essa ferramenta. Se ele sabe que ele consegue desse jeito... eu consegui desse jeito com a empresa. Eu fiz uma reclamação, eu aleguei que comprei uma caixa de bombom e veio vazia. Eu não tenho direito nenhum. Mas aí eu consigo uma vantagem aqui. Eu tenho muitos clientes de móveis planejados. Então, um móvel deu uma infiltração na minha pia, estufou a madeira. Eu não tenho razão nenhuma. Porque eu perdi a garantia, né? A culpa foi minha. Eu deixei molhar uma madeira que não poderia. Mas eu chego lá, eu ameaço o empresário vai lá e troca para mim. Então eu vou criando, a própria empresa, ela cria no consumidor esse hábito de ser birrento. Porque ela não está preparada, ela às vezes não tem um bom contrato, ela não tem orientações de utilização do que ela está vendendo, não tem termo de garantia, não tem a documentação que ela precisaria ter para se resguardar quando chega uma reclamação. E aí chegou a reclamação, ele tem medo daquilo ir para a internet, de virar um processo, ele atende, ele só vai dando coisas para o consumidor. Depois ele acaba gerando ali uma carteira de clientes birrentos. E aí você citou a questão do contrato. É muito interessante, porque contrato é regra do jogo. Eu vou entrar para um jogo, né? Eu tenho ali clientes. Se eu não tenho um contrato, já começa aí. Você não tem as regras do jogo bem claras. Exato. Isso precisa ficar claro para a pessoa, até para o consumidor, que às vezes não tem senso de entender até que ponto o que ele está reclamando, ele realmente tem razão. Porque eu vou levantar uma bandeira aqui agora. O cliente nem sempre tem razão. Quando eu ouço esse tal de o cliente tem sempre razão, minha espinha chega até a doer aqui. Não, o cliente nem sempre tem razão. E é preciso olhar, por exemplo, nesse tipo de situação. Se você acredita que o cliente tem sempre razão, então você vai deixar os seus clientes mimados e birrentos desse jeito. Sim. Se você sai replicando para isso, o cliente tem sempre razão, sua fama não vai cair só para quem ele conhece, vai cair lá na mídia social que a gente veio falando tanto aqui. Fui lá nessa mídia, nessa empresa, fui lá nessa empresa, dei tal escândalo, consegui tal coisa. Exato. Postei ali no Instagram, outras pessoas viram, outras pessoas podem querer fazer a mesma coisa. Sim. E é uma coisa que às vezes corre também muito do boca a boca. Falar assim, eu reclamei daquela empresa de bombom, eu ganhei uma caixa de bombom. O outro vai ouvir aquilo e ele vai fazer igual, né? Eu comprei naquela empresa lá, eu reclamei, eu ganhei um brinde maravilhoso, custava quase tão caro quanto o próprio produto. E por aí vai. E uma outra coisa que você tocou nessa questão do contrato, muitas pessoas que não trabalham com produto, trabalham com prestação de serviço, elas não entendem que o contrato, ele não é só para proteger nessa parte jurídica, mas também para limitar até onde vai o trabalho dele, até onde vai a responsabilidade dele, dentro do que foi combinado. Porque às vezes você é contratado para fazer X, combinou ali verbalmente, e a pessoa que te contratou passa a achar que você é um funcionário dela, que você tem que atender a tudo, aquilo fica sem limite. Então, muitos empreendedores que às vezes ainda trabalham sozinhos ou que prestam serviços de forma autônoma, profissionais liberais, eles pecam muito em não ter contrato. E eles acabam ficando nessa situação de vulnerabilidade porque eles viram um funcionário de diversas empresas. Perde ali esse limite. Isso foi uma coisa que eu passei por isso e aprendi com você a colocar essas regras claras no contrato de o que está incluso no serviço que você está contratando. Está incluso isso. A pessoa liga, pede outra coisa que não está no contrato. Olha, infelizmente isso não está no nosso contrato. Vamos negociar? Quer incluir? Então, e vamos vender, né? E vamos ganhar dinheiro. Exato. Negócios é coisa de gente grande. Eu sempre costumo falar isso. Negócio é coisa de gente grande. A gente brinca como gente grande. Sim. A gente negocia como gente grande.
É importante a gente olhar para isso, porque quando a gente coloca a questão do contrato, algumas pessoas morrem de medo, né, de apresentar um contrato para o cliente. Poxa, mas será que se eu apresentar um contrato para o cliente, ele não vai assustar? Será que o cliente que é idôneo, o cliente que é correto, que tem boa intenção com você, que realmente quer uma relação de ganha-ganha, ele vai se assustar com o contrato? Eu acredito que o contrato, ele assusta o cliente que quer, que eu costumo usar um termo que é o cliente parasita. O cliente parasita é o cliente que quer sugar tudo de você. Ele vai sangrar você no preço, vai pedir o máximo possível de descontos e na prestação de serviço, inclusive. Ele vai pedir para você, tira esse serviço aqui para ver como que fica melhor o custo, se fica mais barato. E na hora que você estiver lá trabalhando para ele, ele vai te sugar. Esse é o cliente parasita. Ele assusta com o contrato. Sim. E aí você imagina, se você é um profissional que trabalha com uma prestação de serviço autônoma, você tem 20 clientes, 20 empresas, você não tem um contrato regulamentando ali o que é a tua atribuição e o que não é, você vira funcionário de 20 empresas, você fica louco, você surta. Então, é muito importante. As pessoas não dão o valor que deveriam dar aos contratos. E aí a gente entrou também numa outra questão que eu quero trazer aqui, que é a relação do funcionário. Uma das coisas que eu falo que o cliente nem sempre tem razão é justamente pensando para o lado funcionário. Eu acredito muito que empresas que cuidam dos seus funcionários, tratam bem seus funcionários, encantam seus funcionários, têm funcionários que encantam seus clientes. Esse é o caminho mais saudável que eu enxergo para a empresa. Então, se eu tenho, de repente, uma empresa em que eu tenho um cliente que se indispõe com um funcionário meu, e eu vivi muito isso na pele, num período que eu trabalhei no call center, e eu entendo o lado do consumidor, quando ele tem uma reclamação de call center, todo mundo reclama, né? Mas ele liga lá para uma pessoa que ele não conhece e xinga a mãe, xinga a avó, xinga o pai, chama de incompetente, como se ele fosse, às vezes, o responsável pelo problema. E é uma cadeia de empresas que tem várias pessoas envolvidas e nem sempre essa pessoa com quem você está falando tem ciência do seu problema. Sim. E aí o cliente, como você trouxe aqui, às vezes o cliente vai lá e faz uma birra, mas por outro lado ele está humilhando uma pessoa, ele está humilhando o seu funcionário. Essa birra desse cliente, né, esse cliente birrento, ele está humilhando um funcionário, ele está indispondo os seus funcionários. Ontem eu me deparei com uma situação no supermercado muito delicada, né? Eu peguei metade ali, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu vi que teve uma discussão, né, entre um cliente e funcionários, e o cliente ameaçou a chamar a polícia e virou uma discussão calorosa, né? Então todo mundo que estava ali no supermercado começou a olhar. A funcionária, que era a principal que estava envolvida, ela pediu para sair. E aí eu saí com as minhas compras e eu vi aquela funcionária, ela estava tremendo. Ela estava tremenda, ela estava abalada. E esse lado, às vezes, o cliente não olha, mas quem tem que olhar é o empresário. Sim, com certeza. O empresário tem que ter postura de empresário. E quando ele dá a razão para o cliente, ele está tirando, às vezes, a razão do teu funcionário. Você está deixando de cuidar do teu funcionário, que é uma responsabilidade da empresa. Com certeza. As empresas hoje que eu tenho de clientes, né? Que as maiores, as que são mais sustentáveis financeiramente, elas tratam os funcionários extremamente bem. Eles estão sempre investindo em treinamentos, como vou dizer, não seriam desafios, assim, mas coisas motivacionais, sabe? Eles estão preocupados em manter o quadro deles com as pessoas motivadas para estarem trabalhando ali. Então, eles dão brindes, dão viagens, eles trazem, eles encantam, como você falou, né? Eles trazem esse encanto pro trabalhador e mantêm ele motivado. Tem empresa que eu represento que você vê, você sente quando você entra na empresa que as pessoas estão felizes de trabalhar ali. Desde a recepção, a pessoa vem te atender com um sorriso, sempre de bom humor. Ao contrário de outras empresas que eu tenho de clientes, que a gente vê que tem uma liderança que precisa melhorar, precisa de ajuda, e muitas vezes eles não têm essa visão, eles não conseguem se ver. Empresas que vinham numa situação de não ter processo, estavam com a assessoria toda ok, toda a parte preventiva, tudo direitinho, e de repente começam a ter processo. 1, 2, 3, é assédio, E aí você fala, mas como assim? Uma empresa que era
né? Não tem problema nenhum. De repente começa a entrar um processo atrás do outro e todos reclamando daquela pessoa, daquele sócio, daquele gestor que ele trata daquela forma. E quando o primeiro entra com a ação, é muito comum que os outros ganhem força para entrar também. E aí é até um desafio para mim como advogada de como chegar para o sócio da empresa e falar, cara, o problema é você. O problema não são os documentos estão ok, a parte trabalhista tá ok. O problema é você, o jeito que você trata o seu funcionário. É você chegar para ele e falar, eu não posso nem usar os termos, porque se ele ver, ele vai reconhecer. Mas é você chegar para o seu funcionário e humilhar o teu funcionário e achar que você tá falando com um parente seu, com alguém que você tem essa liberdade. Ah, mas eu não falei nesse sentido. Mas a pessoa que ouviu aquilo, ela não aceitou da forma que você quis dizer. Você não pode tratar uma pessoa... Oh, sua filha... Pode falar? Você fez da puta. Você não fez essa... É porque, assim, é a linguagem deles, né? Falar, você filho da puta, você não fez essa porra direito, cara. Tô pagando seu salário e você não entrega o que eu te contratei. Cara, tem forma de você falar aquilo sem ofender, sem deixar a pessoa chateada. Sim. E eles não, às vezes, eles não têm não sei qual seria o termo, talvez uma inteligência emocional, uma inteligência comportamental de empresário para saber liderar uma equipe. Não tem nem perfil de empresário. Não tem. Tá achando que tá falando com um colega do futebol, não sei. E eu sempre falo o seguinte, funcionários infelizes, clientes infelizes. Sim. Então, às vezes a gente troca, né, entre nós aqui algumas ideias e dá para ver uma relação de empresas que têm funcionários infelizes, elas vão ter o maior número de reclamação de clientes. Cara, é simples, né? Você berra com o teu funcionário, ele vai berrar com o teu cliente. Claro. Você tá ensinando para ele. E aí, Bruna, eu quero trazer um ponto aqui legal também. Olhando assim, do ponto de vista de comportamento e desenvolvimento humano, eu sempre defendo que pessoas tóxicas no ambiente corporativo, elas precisam ser tiradas, né? Eu preciso tirar. A maçã podre apodrece todas as outras. Por isso que eu falo que o cliente nem sempre tem razão. Tem cliente que é tóxico, vamos usar esse termo, né? Já que aquela dancinha vai ficar na minha cabeça há muito tempo. Tem cliente que é tóxico. Então, tem cliente que ele intoxica os funcionários de uma empresa. Uhum. Pela forma de falar, pela exigência que às vezes ele faz que ele não deveria fazer, pelo assédio porque a gente vive num país machista e é responsabilidade do empregador se tiver cliente assediando funcionários, às vezes eu pego essas situações. Uhum. Mas vale lembrar aqui que o empresário, ele precisa cuidar também dos seus funcionários, eliminando o funcionário tóxico. Sim. Eu já tive situações, por exemplo, de pessoas, no momento de feedback, não aceitar o feedback e começar a xingar de tudo que é nome. Sim. Sua filha da... Né? Isso mesmo. E aí, no ponto de vista legal, o que a gente pode fazer? Olha, essa situação que você colocou, você acredita que eu vivenciei uma situação dessa? Não sei se eu cheguei a comentar com você. Não. Nossa, eu vivenciei exatamente essa situação. A funcionária, ela já foi demitida, né? E aí, assim, o que a empresa vai fazer? Ela já tá demitida, ela já saiu. Ela precisou voltar à empresa, mas a relação profissional de trabalho já tá extinta. Não tinha muito que a empresa pudesse fazer. Já tinha sido encerrado o vínculo, né? Já foi demitida. Mas se fosse num caso que ela ainda não tivesse sido demitida, tivesse talvez cumprindo um aviso prévio, fazendo um processo ainda anterior à rescisão do vínculo, aí sim a empresa poderia converter essa demissão pela justa causa. Porque a postura dela, ela agiu com desídia, ela agiu com insubordinação. Xingou o chefe. Posso mandar por justa causa? Pode, mas você precisa ter muito bem comprovado que isso aconteceu. Porque se você não tem testemunha, se você não tem, por exemplo, uma gravação, uma câmera que filmou aquilo, né, que você possa provar que aquilo aconteceu, você tem que entender que nossa realidade é a seguinte: o empregado, ele é a parte fraca e ele é a parte protegida pela Justiça do Trabalho. Não é a justiça do empresário, é a justiça do trabalhador. É para ele que ela tá lá, para defender o direito dele, não é para defender o direito do empresário. Então, quando você é empresário, você vai dar uma justa causa, quando você vai tomar alguma atitude que você vai tirar
direitos que o trabalhador teria, você precisa se proteger, se preservar. Tem que ter todo esse trabalho preventivo de ter as provas antes. Porque senão é a palavra dele contra a sua. E ele é o hipossuficiente. E aí tem uma questão, assim, que vale ressaltar, que muitos empresários criticam muito a justiça do trabalho, né? Eu acho que tem os dois lados têm suas razões, os seus dois lados também têm os seus pontos errados ali. Mas vamos pensar o seguinte... às vezes o empresário, ele tem tanto medo da justiça do trabalho que ele não defende o bom trabalhador por conta do mau trabalhador. Sim. Ele tem que pensar que a justiça do trabalho é feita para todos os trabalhadores. Às vezes eu tenho uma pessoa tóxica, né, que é tóxica com o chefe, por exemplo, xingando o chefe. A justiça do trabalho também existe para esse chefe, para esse líder. Sim. Então, não é porque eu tenho medo da justiça do trabalho que eu vou deixar uma pessoa intoxicar todo o ambiente com a minha equipe por conta desse receio. Aí, uma alternativa aqui que você está trazendo, que inclusive eu oriento, já sabe que a pessoa é difícil, já sabe que o feedback não vai ser fácil. Pega 2 funcionários de testemunha. Com certeza. Pega 2 funcionários de testemunha e ponto, porque na hora que esses 2 funcionários verem essa situação, eles já são testemunhas, eles não tem que achar se é certo, se é errado, não é esse o ponto. Se é amigo de churrasco, não importa, é testemunha da empresa. E é importante olhar para isso, porque eu sempre escuto assim, mas se eu fizer alguma coisa, a justiça do trabalho vai me ferrar. Eu falo assim, não, a justiça do trabalho, ela precisa proteger todos os trabalhadores, inclusive os bons que estão cansados de gente tóxica, sim, que mente no atestado, que vai pra balada, sim, no ambiente. Quando um funcionário, por exemplo, pensa só, eu tenho 5 funcionários, um mentiu no atestado, foi pra viagem, ficou 3 dias fora. Os 4 funcionários vão se ferrar por causa de um que foi viajar. E aí? Sim. Muitas empresas acabam julgando todos pelo erro de um, né? Exato. Isso acontece também, mas quando eu falo dessa questão do empresário e da justiça do trabalho, essa relação que tem, não tem como negar que o empresário, ele entra com uma mácula. Em via de regra, os juízes, os tribunais, eles sempre tentam, se tiver ali um conflito de direito, se não tiver muito bem comprovado, eles vão decidir a favor do trabalhador, que seria a parte hipossuficiente na relação. Uhum. E existem também casos, que a gente também não tem como negar, de alguns juízes que tentam, às vezes, fazer uma justiça social com o dinheiro do empresário. Existe. Você pega ali um caso que, por exemplo, teria que comportaria uma justa causa. E às vezes o juiz, ele analisa ali a situação, ele fala, mas dava para ter relevado isso e tal. Ele vai lá e decide a favor do empregado. Mas ele não tinha, aquilo era discutível. E sempre que é discutível, eles decidem a favor do empregado. É a lei. Né? Ele é a parte hipossuficiente. Num conflito ali de direitos, tendo ali os dois a mesma igualdade ali de provas, por exemplo, o juiz, ele vai ter que decidir, é uma decisão subjetiva dele. Ele vai decidir, ele vai tentar fazer essa justiça social também. Isso é uma polêmica, Bruna. O muito papo grande. Muito grande. O papo tá muito bom, mas a gente vai ficar por aqui. A única coisa que eu gostaria de trazer nesse assunto aqui, para quem tá assistindo, é o seguinte. Se você é empresário, contrata um advogado que advoga para a empresa. Se você é trabalhador, contrate um advogado que advogue para você. Porque você precisa ter um advogado, como é o caso aqui da Bruna. A Bruna é advogada empresarial. Se você tem negócio, é ela que você contrata. Você quer processar a tua empresa, vai contratar outro. Porque o perfil da Bruna, ela é uma excelente advogada. Inclusive, eu indico, porque ela consegue enxergar o lado do empresário. A gente tem juiz justamente para olhar esses 2 pontos. E eu acho que vale entender o seguinte. Se eu tenho uma empresa, eu preciso olhar para a minha empresa. Cara, não adianta. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma visão social como eu tenho uma visão social. E às vezes, por ter essa visão social, passa muito a mão na cabeça de funcionário. E às vezes falta um pouquinho essa separação do empresário da pessoa. E às vezes você precisa de uma orientação de um advogado que tenha uma visão empresarial. Porque isso que você falou é muito importante para o empresário saber. É a justiça do trabalho, não é do empresário. Já saiba disso para você ir para o jogo sabendo como que você tem que jogar. Sim. Então, vai esperto. Então, às vezes, assim, não é que quando eu escuto a Bruna falar, poxa,
a justiça vai para o lado do funcionário. Você tem que saber disso. É importante você entender isso, porque vai dar um feedback polêmico, vai fazer uma justa causa polêmica, chama testemunha. Exato. Depois não vai chorar as pitangas que perdeu lá na Justiça do Trabalho porque você não soube providenciar as provas que você precisava. E às vezes você precisa ser melhor assessorado também. Porque às vezes você está sendo assessorado por uma pessoa, um advogado tem uma visão civil, familiar, não desmerecendo nenhuma especialidade, mas eu acho que cada um do seu quadrado. E se eu sou empresário, eu preciso de um advogado que tenha visão de empresa. Sabe, Bruna, tô falando para isso porque eu vejo que você tem uma visão muito empresarial, não que nenhum trabalhador pudesse chegar aqui, mas falando aqui para você nesse podcast agora, tua visão é de empresa. Você fala o que o empresário precisa escutar. E eu tenho certeza que se tem um trabalhador aqui pensando em processar a empresa, ele tá te xingando até agora. Se é que ele conseguiu assistir o vídeo. Fique esperto com suas redes sociais. Exatamente, fique esperto. E na hora que ela entrar numa empresa aí, você já sabe. Eu acho melhor você andar na linha. E assim, só para finalizar do assunto que a gente começou esse podcast, a pessoa que faz, por exemplo, uma dancinha dessa, que se expõe na internet, ela vai ser estigmatizada. Ela, pra sempre, em toda empresa que ela for procurar um emprego, fala assim, é a funcionária da dancinha do TikTok. Isso é uma coisa que ela vai levar, não adianta. Então, só pra gente arrematar esse assunto dessa dancinha, da questão comportamental do empregado, do funcionário, no ambiente de trabalho, eles têm que tomar cuidado não só com a parte legal, com a parte profissional dele, mas também com o que vai acontecer agora. Agora, onde essa menina vai procurar emprego? Ela vai ser a menina da dancinha do TikTok, que chamou a empresa de tóxica. Você vai contratar ela para sua empresa? Que jeito? Então, eles precisam, além de tudo, pensar nisso, nas consequências desses atos. É isso aí, gente. O papo tá muito bom, Bruna. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Espero que você que assistiu, que tenha ficado aí até o final, que você possa ter tirado várias dicas, vários insights aí. Se você é líder, se você tem um negócio, se você tá pensando em ter um negócio, eu já oriento. Já pensa aí juridicamente, tudo que você vai precisar pro seu negócio. Contrato, qual que é a regra do jogo, o que o cliente pode, não pode. E o funcionário, o que ele pode, não pode. Acho que isso é bacana de você pensar. E traz aí nos comentários, né, mais assuntos que vocês queiram falar aqui, alguma pergunta, de repente, que surgiu, às vezes, nesse podcast, que não deu pra gente responder. De repente, num próximo, já fica o convite, Bruna. A gente estende esse assunto. Talvez até a gente entra na polêmica, que é o tal do assunto do trabalho. Que se eu trouxer um outro advogado aqui que tem a visão do trabalhador... Cara, esse podcast aqui eu acho que vira uma aula, viu? Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, foi uma honra e espero que gostem. E vejo você no próximo podcast. Se você ainda não assinou, se inscreva no canal, acompanhe, curta, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!